Vamos falar hoje sobre o que é ansiedade. Se nós formos ver nos dicionários, ansiedade tem a ver com medo, uma certa angústia, nervosismo, preocupação, aflição, todos esses são sinônimos para ansiedade. Mas o que a gente pode observar é que a ansiedade é uma experiência universal. Todos os seres humanos, em todas as culturas, experimentam ansiedade, em maior ou menor grau. A ansiedade seria uma preocupação, uma ocupação antecipatória de algum fato, de algum tema que se espera acontecer ou que se imagina que vai acontecer. E a pessoa às vezes se imagina sem condição de controlar esses eventos e de responder satisfatoriamente a eles. Então disso vem a preocupação, ocupação antecipada com os fatos. Isso gera ansiedade. A ansiedade, ela pode ser caracterizada como uma sensação de apreensão quanto a algum perigo futuro que não está bem delineado. As pessoas podem imaginar uma ameaça e sentirem-se tensas, angustiadas, aflitas em relação a isso. E às vezes esse temor, esse fato que a pessoa espera acontecer não se configura como real. E a pessoa realmente desperdiçou todo o seu tempo com a preocupação. Teve reações físicas, emocionais a essa ansiedade e, por fim, aquilo se mostrou mais ou menos inútil. Mas há momentos em que a ansiedade ela é produtiva, quando ela lhe leva a resolver problemas. Então, quando ela lhe mobiliza a solução de problemas, podemos dizer que essa ansiedade é uma ansiedade produtiva. Mas quando ela lhe faz passar um bom tempo de sua vida preocupado e angustiado com situações que estão no futuro e que não são muito claras e que podem não acontecer, então pode-se dizer que você está preso a um transtorno de ansiedade, ou você está adoecido pela ansiedade. E os transtornos de ansiedade são vários. Você pode ter o transtorno de pânico, você pode ter o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, você pode ter o transtorno de ansiedade generalizada, quando há uma preocupação exacerbada com vários temas da vida, com várias situações da vida, onde a pessoa se sente mais negativa, mais catastrófica em relação às coisas, como se tudo pudesse dar errado de uma hora para outra. Você tem também as fobias, que são várias, né? Por exemplo, pessoas que têm medo de cachorro. Essas pessoas vão entrar em pânico ou mesmo ter um ataque de pânico diante da aparição de um cachorro ou da proximidade de um cachorro. E essas pessoas vão tentar evitar ao máximo o contato com esse animal, fazendo até com que ela mude determinados hábitos, lugares por onde ela passa, situações, visitas sociais que ela possa fazer e que ela saiba que vai se confrontar com essa situação. Então, as fobias, elas trazem um grande desconforto para a pessoa, uma ansiedade muito intensa e muita angústia. Também nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, quando as pessoas passam por situações traumáticas, como um assalto, um acidente, uma perda de um ente querido, em situação ameaçadora. Então, essas pessoas passam a sentir medo dessas situações
e podem reviver essa situação através de flashbacks em suas mentes, ficarem em relembranças constantes, e esse tema não sai de sua mente e a pessoa sente-se extremamente perturbada com tudo isso. Podendo também, a partir do estresse pós-traumático, a pessoa se isolar, a pessoa ficar confinada. Por exemplo, o estresse pós-traumático causado pelos combatentes de guerra. Essas pessoas voltam ao seu modo de vida na comunidade e se sentem desadaptadas, têm vivências de situações traumáticas do campo de guerra e as pessoas reagem como se ainda estivessem no campo de guerra. Então essas situações são muito perturbadoras e têm muitas consequências no comportamento das pessoas. Então esses são alguns transtornos de ansiedade que as pessoas podem ser acometidas. Vamos falar agora a respeito das principais causas da ansiedade. Elas não são, as causas da ansiedade não são realmente identificadas. A gente pode ver que alguns sentimentos, algumas vivências podem produzir ansiedade. Por exemplo, excesso de exigência no trabalho, na família. Quando as pessoas são pressionadas a darem cada vez mais, isso pode gerar ansiedade. Também sentimentos de desamparo, desproteção na infância podem ser causas de ansiedade. As pessoas que não tiveram esse sentimento de serem amparadas, protegidas na infância, elas podem sentir que elas podem experimentar como se elas não fossem capazes de corresponder aos desafios que vêm para elas com a vida. Porque em uma idade muito tenra, elas tiveram que vivenciar situações em que elas realmente não estavam aptas a vivenciá-las sozinha, e ela precisaria de um adulto a protegê-la, a ampará-la, e ela não tendo isso, essas pessoas em geral desenvolvem uma estrutura mais ansiosa e correspondem às situações com muito medo e angústia. Os sentimentos de insegurança também produzem ansiedade. A gente vê que pessoas inseguras são mais tendentes à ansiedade. Essas são algumas causas que a gente pode ver que são geradoras de ansiedade. Vamos ver agora como se identificar se uma pessoa está sofrendo de ansiedade. Para isso, nós precisamos fazer a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Na ansiedade normal, a ameaça ela pode ser real ou imaginária. E a pessoa sentir-se mais ou menos mobilizada em relação a essa ameaça. Em geral, é uma ameaça real ou uma situação real que traz ansiedade na pessoa, mas que não a impossibilita de elaborar soluções para aquela situação. Ela não fica paralisada. Não é uma ansiedade paralisante, uma ansiedade normal, dita normal, né? Os sentimentos de desamparo que a pessoa experimenta diante das situações também geram ansiedade, mas também não são paralisantes. A pessoa pode enfrentar as situações como falar em público, por exemplo. A pessoa se sente ansiosa,
a pessoa fica durante um tempo pensando em tudo aquilo que pode acontecer com ela na situação, mas ela é capaz de enfrentar e realizar a tarefa sem grandes percalços, sem grandes problemas. Essa seria dita uma ansiedade normal, adequada. Ela não incapacita. A pessoa não se sente paralisada, incapacitada de realizar os desafios e as situações que vêm para ela e que ela sente como ameaçadoras. O tempo de duração da ansiedade normal geralmente é um tempo curto. Ele pode durar dias ou semanas, mas não se prolonga. Já na ansiedade patológica, o perigo em geral é imaginário. A pessoa tem imaginações catastróficas, a pessoa fica presa em imaginações de situações difíceis e muito complicadas, como se aquela situação que ela antevê fosse devastadora para ela e pudesse ser devastadora para a sua vida. Em geral, é uma ansiedade paralisante, ou que produz tanto desconforto que a pessoa fica incapaz de dar soluções criativas à situação que se apresenta. O tempo de duração dessa ansiedade geralmente é longo, dura meses ou anos, até a pessoa procurar ajuda ou descobrir-se como uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Mas isso às vezes demora muito e a pessoa sofre por um bom tempo por não identificar esses sentimentos e sensações que a pessoa tem e que não são normais. Às vezes ela tem durante tanto tempo esses sentimentos e sensações que ela já pensa que é do seu comportamento e que seria normal, é uma forma normal de reagir às situações. Até que alguém pode alertá-la para que aquilo, dizendo que aquilo não é tão normal, que as pessoas em geral não se sentem assim como ela, e essa pessoa ser mobilizada a procurar ajuda. Quando as pessoas experimentam ansiedade exacerbada, que se torna incapacitante, duradoura, absorvente da vida da pessoa, a gente pode dizer que ela tem um transtorno de ansiedade e precisa procurar ajuda. A ajuda normalmente é psicoterápica, pode ser uma ajuda medicamentosa também, mas em geral a psicoterapia é indicada para esses casos. E a pessoa precisa de compartilhar essas situações e procurar as causas e as situações que mobilizaram isso em sua vida.